Olá, turma! Tudo em paz com vocês? Bacana! Que ótimo, né? Que vocês estão bem, né? E lutando, insistindo. Desde já agradecendo àqueles que já responderam as suas atividades, aqueles que estão assistindo aos vídeos, né? E cada semana novidades aí, tanto aí nessa tela que vocês estão visualizando, né? Porque nós temos que buscar o melhor para vocês. E esta semana a gente trabalha também, Semana do Livro, né? Dia 29, agora de outubro, comemora-se o Dia do Livro. E aí, você tem lido muito nesses tempos? Tem lido pelo celular? Tem lido pelo computador? Tem lido os livros que você tem em casa, né? Aí, revendo assuntos passados? Como é importante nós lermos, né? É a leitura que nos leva às alturas, até rimou, não é isso? Então vamos ao assunto também, geografia desta semana, onde nós vamos trabalhar as dificuldades pós-independência da África. Nós sabemos que o continente africano, que foi colonizado praticamente pelos europeus, né? E após as independências que aconteceram, eu falei na aula passada para vocês, trouxeram sérios problemas também, conflitos naquele continente. Vejam só, apesar de terem obtido sua independência, os países africanos ainda hoje enfrentam sérias dificuldades, ainda hoje, para manter sua autonomia política e promover a independência econômica e social em relação às ex-metrópoles ou às grandes potências mundiais. Né? Na partilha colonial, na divisão, né, que a África era formada por colônias, então, vejam só, não foram consideradas nem respeitadas as particularidades das diversas nações africanas. Em alguns casos, essas nações foram totalmente separadas. Em outros, foram agrupadas sob a mesma administração de um Estado-nação europeu. Então, vejam só, os europeus, tudo bem, né? A gente, por força da ONU e tudo mais, foram formados países africanos, mas aí, diga aí, o povo que era inimigo, né, que eram de outras religiões, que eram de outras culturas, eles passaram a conviver dentro do mesmo território, do mesmo país, sob o mesmo domínio. Então, veja se isso dá certo. Não deu, então gerou graves, sérias guerras civis, provocando muitas mortes naquele continente e aumentando também consideravelmente a pobreza, né? Você sabe que as guerras, elas trazem pobreza. Vejam só o que diz mais a sequência. Esses conflitos envolvem, de modo geral, nações rivais que competem pelo poder central de um território ou nação, separadas por limites determinados pelas potências europeias, que lutam contra o poder central dos territórios que lá habitam. Então, a busca pelo controle de áreas territoriais nas quais a abundância de recursos minerais, como ouro e diamantes, terras cultiváveis ou ainda que apresenta condições favoráveis para a criação de animais, também é um elemento que contribui para a intensificação e a continuidade dos conflitos, tá certo? Tá vendo? Então, os interesses, petróleo, as pedras preciosas, né? Os metais preciosos que lá existem, são, claro, vistos com olhos grandes por aqueles que querem aquele objeto, e aí as pessoas que pagam, né, um preço elevado por eles lutarem para adquirir estes produtos. Entenderam? Então, os conflitos internos que atingem os países africanos, é preciso ressaltar o fornecimento de armas por parte dos países desenvolvidos. Um exemplo é o conflito entre Hutus e Tutsis, em Ruanda, antiga colônia da Bélgica, da Europa, né? Na época da colonização, os belgas fomentaram rivalidades entre as duas etnias. Então, o que é que eles provocaram, né? Provocaram aí lutas. Não quer saber os ricos, os grandões, se as pessoas estão morrendo, se pessoas estão passando necessidade. Provocam, como vocês estão vendo aí, né, nessa história, né, assim. Então,
os belgas fomentaram a rivalidade entre as etnias e os tutsis desfrutavam certos privilégios. Após a independência, em 1962, sob liderança do Hutu, a tribo inimiga, os tutsis foram fortemente perseguidos, entenderam? Então, como eram inimigos, então tornou-se independente, mas continuaram morando no mesmo território. Então, vê se pode isso. Duas tribos que eram rivais, né? E lá é morte certa, né? Assim. Então, diante desse quadro, em julho de 2002, governantes africanos formaram a União Africana, a UA, em substituição à Organização da União Africana, OUA. A iniciativa propôs a criação de um parlamento continental, um tribunal pan-africano, um banco central e um conselho de paz e segurança com uma força de manutenção da paz que atua em conflitos no continente. Também fazem parte dos termos da proposta a integração econômica e uma possível união monetária entre moedas, né? Então, tem-se a ONU, os órgãos e lá, tem-se trabalhado, né, para conseguir trazer a paz, trazer mais concórdia, trazer mais, vamos dizer assim, melhorias diante sociais, né, para as pessoas que vivem passando necessidade. Você vê que Ruanda, o próprio Sudão do Sul, que é um país muito pobre, né, um dos mais pobres do mundo, foi separado, que era Sudão e Sudão. Era um país só, se dividiu em dois, Sudão e Sudão do Sul. Então, mas continuou existindo esses conflitos. Você sabe que as grandes potências, elas querem apenas o quê? Usufruir do que tem lá de importante, que é o minério, ok? Então, vamos para o exercício. A África foi colonizada principalmente pelos europeus, pelos americanos, pelos asiáticos, pelos brasileiros. A África, após a independência, aumentaram a paz, a normalidade, os conflitos, a igualdade. O que você mudaria neste continente? Qual a importância do livro para você? Então, dê a sua opinião. Fale sobre a África na questão 3, ok? Então, bons estudos para você, bom final de semana. Respondam e enviem. No link abaixo também, na descrição, está aí já a atividade da semana. Então, bons estudos, tudo de bom.